Fala, Tchê! Adulto não faz o que quer. Adulto faz o que tem que fazer. Esses dias eu estava conversando com uma aluna da academia. Eu sou personal trainer e trabalho com mudança de hábito e estilo de vida através de hábitos saudáveis e rotina correta. E eu estava conversando com essa aluna sobre dificuldades que ela tinha com a alimentação, dificuldades que ela tinha muitas vezes em ir na academia sem a minha pessoa, porque quando algumas pessoas, quando têm personal, elas associam em ir na academia somente com o personal. Elas têm que ir na academia sem o personal também. E alguns alunos acaba acontecendo isso. Isso é bom, por um lado, porque a confiança está comigo também, está no meu trabalho, na minha pessoa, mas também para algumas pessoas acaba sendo um pouquinho difícil entender que eles precisam continuar. Continuar sem o personal, continuar sem ninguém, porque essa é a parte mais difícil. A parte mais difícil é quando você precisa fazer mesmo não tendo ninguém. Quando ninguém está olhando. Talvez você já deve ter ouvido falar aquela frase: o que você faz quando ninguém está olhando? É uma frase muito interessante que surge através das conversas que eu tenho com meus alunos, que eu também procuro fazer um trabalho que é de aproximação, uma construção de relacionamento, uma construção sobre entendimento da importância do exercício físico, dos hábitos saudáveis, dos hábitos corretos, da rotina correta, né, entre outras coisas, e também a construção da comunidade que a gente tem, né? Mas também que você precisa fazer. Não adianta eu mandar em você no treino e mandar você fazer tantas dietas por dia, comer tantas gramas de comida, fazer um cardio depois do treino, que é uma esteira, uma bicicleta ou elíptico. Porque muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, é você com você mesmo. Não é você comigo, não é você com mais alguém. Porque ninguém vai levantar da cama por você. E isso não é um papo de coaching, não é um papo de coach, aqueles papos chatos sobre motivação. Não é. Não é, é simplesmente a realidade. Ninguém vai sentar aqui, ninguém vai ler um texto, ninguém vai fazer anotações como eu faço aqui para trazer tópicos que eu acho que fazem sentido para a minha vida, que eu utilizo com os meus alunos, que eu utilizo na minha vida pessoal, que eu utilizo com a minha esposa, que eu converso com os meus amigos, que são tópicos importantes que eu acho que são relevantes também. Ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém vai sintetizar uma ideia, ninguém vai ler o livro. E agora eu tô lendo um livro um pouco mais difícil, né? Que nem esse aqui do Nietzsche, que é além do bem e do mal. Ninguém vai fazer isso. Eu li. Eu li 49 páginas, eu entendi metade. Eu entendi metade. Então é um livro muito profundo, é um livro que precisa de uma abordagem muito. Eu preciso ter mais informações para ler o livro, mas eu disse que eu ia ler, eu vou ler do início ao fim mesmo não entendendo nada. Voltando ao assunto, a questão que adulto não tem que gostar, adulto tem que fazer. Eu digo em relação ao trabalho, eu digo em relação a ter um relacionamento melhor, eu digo em relação a construir um relacionamento que você se orgulhe, construir um corpo que você se orgulhe, que você goste. Não precisa ser totalmente, né, maromba ou uma musa fitness, não é isso, mas um corpo que você olhe no espelho e que você diga que você goste daquilo. Ter organização na sua alimentação, ter uma rotina alimentar, uma rotina de treino, ter hábitos saudáveis, acordar um pouquinho mais cedo para ler meia hora, como eu faço todas as manhãs. Então ninguém vai fazer isso por mim. Exemplo, ontem treinei musculação das 18 às 19, depois eu dei mais uma aula das 19 às 20, depois eu fui pro treino de jiu-jitsu, cheguei em casa às 10 horas, comi, me arrumei e fui deitar às 11h30. Hoje de manhã, às 4h40, eu estava acordado para ler,
Por quê? Porque isso já é um hábito, eu já venho construindo isso há pelo menos 2 anos e meio. Pelo menos 2 anos e meio. 2 anos e meio. Então, por mais que eu estivesse com sono ou cansado, ficar na cama era uma dor mental maior do que levantar para ler. E quando isso acontece, quando você está repetindo um hábito, né? Você tem um hábito instalado e você já faz ele por muito tempo, quando acontece isso quer dizer que o hábito ele está no caminho certo. Mesmo o hábito sendo bom ou ruim, mas ele está no caminho certo. Então você como adulto, um ser humano, né, que não tem a ver com a idade, somente acima de 18 anos, né? Mas ser adulto é acima de 18 anos em idade biológica, digamos assim, né, cronológica, mas eu falo numa questão de ter maturidade de entender que você não tem que gostar, você tem que fazer. É a mesma coisa que exercício físico. O exercício físico, ele é imprescindível, ele é indispensável para a sua saúde. Ponto final. Ele é o top 1, o número 1 que os médicos falam, principalmente longevidade, trabalho neural, melhora a sua consciência corporal, melhora a sua resistência tanto mental, né, a mental, quanto cognitiva, né, também física. Ele é um exercício, o exercício ele faz você ter uma ordem melhor das coisas, no sentido de isso aqui é desafiante, então eu vou fazer 10 repetições, vou aumentar o peso, vou fazer até 10 repetições. E vai arder, mas eu vou continuar fazendo. Então o exercício físico ele ajuda também em várias outras liberações hormonais que fazem você ter o, uma saúde melhor do seu corpo, principalmente quando você treina e depois que você vai dormir, você também tem uma liberação de hormônios, de outros hormônios que ajudam no seu sono, no crescimento muscular, na diminuição de insulina e também no cérebro. Ou seja, você não tem que gostar, você tem que fazer. Claro que quando a gente gosta de alguma coisa, é muito mais fácil a gente fazer aquilo. É a mesma coisa assim. Eu estou aqui, estou gravando um vídeo para vocês, para você, estou gravando um vídeo. Me sinto, eu gosto de fazer isso, eu gosto de trazer ideias para você, eu gosto de, de trazer pensamentos que talvez façam sentido na sua vida. Para mim fazem sentido, mas que talvez de alguma forma façam sentido para você. Gosto de gravar vídeo todos os dias? Estou gostando, mas antes eu tinha um receio por causa da câmera, tá? Aqui no caso é uma webcam agora, mas é um receio da câmera. Então eu estou gostando mais, é um trabalho contínuo. E eu estou mais familiarizado porque eu estou falando todos os dias, mas tem dias que a minha cabeça está tão cansada que eu não quero fazer. Mas eu tenho de fazer. É a mesma coisa fazer musculação. Musculação, eu treino pelo menos 5 vezes na semana. Treino 2 vezes jiu-jitsu e faço 3 exercícios de cardiovascular, que aí é 2 vezes na semana, mais uma vez no final de semana. Às vezes quero fazer? Não, às vezes eu não quero. Às vezes eu tenho de fazer. Simples. Ah, mas eu tô cansado. E daí? Ah, mas eu não deu hoje. Não tem problema, se não deu hoje, faça amanhã. Tem ainda o final de semana para você recuperar dias de treino. Ah, mas eu não gosto de comer tal tipo de alimento. Tudo bem, faça uma adaptação para que você coma esse alimento saudável, ou melhor, outro alimento saudável que equivale, não sei, né? Então, ao mesmo tempo, você tem que entender que precisa fazer. O exercício físico, na minha concepção de vida, leitura, exercício físico, estudar, fazer uma arte marcial, cuidar do meu relacionamento, cuidar do relacionamento que eu tenho com os meus amigos, que são poucos, mas eu cuido, né? São coisas inegociáveis, são coisas que eu preciso fazer. Claro que trabalhar já está ali, né? Mas são coisas inegociáveis. São coisas que, se eu não fizer de alguma forma, eu me sinto deslocado ou
Mal não, mas eu me sinto desconfortável. Então a mensagem que eu queria trazer para você hoje é: você não tem que gostar, você tem de fazer. Então, se você gostou desse conteúdo, se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu like, também se inscreva para a gente chegar aos 100 primeiros inscritos do canal. Até a próxima.